Eu até comecei a gravar aqui no meu tablet o início. Então, depois você manda aí para a galera, para mim, que aí eu consigo fazer a ligar. Eu vou tentar repetir rapidinho, que aí não vai ter. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa eu mando para você aqui. Eu vou ver se consigo salvar e mandar. Beleza, já está gravando, tá, Nem gente? que eu mando como um link do YouTube. Aí você baixa aí. Relaxa, já está gravando aqui. Fica de boa. Agora é só a gente trabalhar em cima do que eu falei anteriormente. E vai ser mole. Tá? E posso até falar um pouco mais de pressa, porque vocês já entenderam, pelo menos, uma parte, né? Já entenderam melhor, né? Então, vamos fazer da seguinte forma. Inserção, basicamente, fala sobre algo que você insere. Tá? Então, vamos dizer que nós precisamos inserir um cabo na ponta de uma haste, uma madeira, por exemplo. Então, você vai lá, insere por um parafuso ou amarra, não sei. Você vai inserir aquele cabo ali. E, para que você possa mover aquela haste, você precisa que a outra ponta do cabo esteja presa, inserida, anexada, ancorada, fixada em outro ponto. E aí, se o cabo ele não é contrátil, um ponto vai ter que mover o outro. Mas se o cabo ele é contrátil, no caso a musculatura, você pode ter um ponto estável, o cabo está aqui no meio, e ao contrair, a parte mais móvel vai se deslocar. Ó, contraiu, se deslocou. Contraiu, se deslocou. Então, existe ponto de fixação, inserção aqui, e inserção desse lado aqui. Certo? Uma dúvida, professor. Pode falar. Quando a gente tem compensações, a gente quer trabalhar determinado músculo e vem trazendo outros. É problema na inserção? Não necessariamente na inserção, mas há problema sim na disfunção do jogo, do conjunto muscular. Tá? Então, você pode ter um problema no conjunto muscular, a gente sabe que não é uma musculatura que vai fazer um movimento, são várias musculaturas que vão propiciar que aquele movimento aconteça de forma coordenada. Legal? Então, se eu quero mover apenas o meu cotovelo, conseguem ver? Sim, sim. Se eu quero mover apenas o meu cotovelo, eu preciso estabilizar o meu segmento do ombro para que ele não faça um movimento junto com o cotovelo. Então, o movimento ele precisa ser sincronizado, ele precisa ter harmonia. Então, nesse ponto de vista, um movimento errado pode ser por conta da falta da ação de uma musculatura que seria aquela sinergista, como falamos na aula passada. Foi, Letícia? Acho que sim. Às vezes é preciso, então, até mobilizar mesmo mecanicamente para que só mova o que eu quero. Se houver algum tipo de distúrbio da função muscular. Caso contrário, a gente vai trabalhar em cima dessa coordenação. Lembrando que tudo se trata de engrama sensorial. O que é engrama sensorial? O que é engramar? Né? Fazer com que aquilo seja automático, natural. Então, se hoje eu consigo coçar o meu nariz perfeitamente aqui, sem precisar pensar no movimento que eu estou fazendo, é porque muitas vezes eu tentei chegar e fui aperfeiçoando essa habilidade. Então, para que eu possa ter uma melhora na performance daquele movimento, eu preciso praticar. Às vezes, é necessário que o profissional auxilie o movimento de forma sinestésica, né? Ou seja, vai fazer um movimento, o paciente ou o cliente, o aluno, ele vai perceber visualmente o movimento que está sendo feito, ele vai perceber pelo tato todos os movimentos acontecendo, as musculaturas, as articulações também serão percebidas. Então, existe ali um conjunto de sensores que vão dar uma informação mais precisa para aquele movimento acontecer corretamente. Então, você não precisa imobilizar os segmentos que você não quer que trabalhe. O que você precisa fazer é orientar e dar um feedback para que esse movimento aconteça o mais certo possível. Foi, Letícia? Foi, obrigada. Então, pensando no que nós falamos em relação à origem e inserção, vocês têm aqui, né, o braço, conseguem ver na imagem de vocês? Está sendo passado para vocês? Dá para ver. Perfeito.
E eu vou selecionar um deles, tá? Vou selecionar aqui o bíceps. Pode ser o bíceps, galera? Show. Beleza. Então, aqui nós temos o bíceps. E aí, se eu fosse perguntar a vocês onde seriam as inserções, é claro que vocês não precisariam me dizer, é só no rádio, né? Na tuberosidade do rádio. É lá no acrômio, ou melhor, no processo coracoide da clavícula, ou na borda superior da cavidade glenoide. Gente, isso é anatomia, tá? Isso é inerente à disciplina de anatomia, que precisa ser bem estudado, mesmo depois de vocês terem passado por ela, tá? Então, eu vou devagar, tá? Vou voltar lá, tá? Fica tranquilo, de boa. Mas isso Preciso de ajuda nisso aí, professor. Lascou mesmo. Isso é inerente, de fato, à anatomia, tá? Onde que eu acho essas informações? Porque eu não entendi uma palavra disso aí. Achei que se eu fosse falar cotovelo e ombro. Então, olha só, cotovelo e ombro. Vamos então para o que você acabou de questionar. O mouse está onde agora, galera? Só para eu ter uma ideia. O que eu chamo de ombro. E agora, o mouse está onde? Agora tá embaixo. Cotovelo. Beleza. Só para saber se o mouse está sincronizado com a imagem. Porque às vezes eu estou movendo o mouse aqui e vocês estão vendo o mouse daqui. Entendeu? Mas beleza. Vamos seguindo aqui. Eu vou aproximar aqui para vocês, né? Estou vendo meu celular aqui, vou aproximar aqui o cotovelo, como vocês falaram. O cotovelo. Eu vou tirar, então, eu vou dar uma rodadinha aqui, só para vocês terem uma ideia, que essa aqui é uma imagem lateral, tá, gente? Eu rodei lateralmente aqui. Nós temos aqui parte do que nós chamamos de húmero, o osso do braço, e na região do antebraço, que é mais embaixo, nós temos o quê? Nós temos o rádio, que é esse osso aqui, e nós temos a ulna, que é esse osso aqui. Eles vão formar os ossos do antebraço. Tá legal? Claro que tanto o rádio como a ulna, inclusive o osso do braço, que é o húmero, esse aqui, eles vão... Cara, eu vou jogar essa imagem lá para o outro lado. Ainda digam para mim se vocês estão vendo o mouse aqui no osso no húmero, gente. Sim. Beleza, tá. Eu fiz isso porque a câmera está nessa direção, então eu estou vendo muita cabeça para cá e estou ignorando vocês, não é isso, tá? Eu estou apenas aproximando da câmera para poder vocês terem ideia que eu estou conversando com vocês, não apenas com o meu computador. Então, galera, olha só. O bíceps, ele é um músculo que tem duas cabeças. Por isso que o nome é bíceps, tá, galera? Aqui em cima nós conseguimos observar exatamente isso que eu falei. Observe que ele sai, olha só, existem dois ventres, ó, duas porções. Uma porção que vai divergir aqui para essa região, e uma outra porção que vai divergir, ó, passando aqui por cima do ombro e prendendo um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar melhor para vocês aqui. Cara, quando o aplicativo é 3D, é fantástico, gente. Esse aplicativo é pago? Olha, não, ele é gratuito. Eu paguei para ter tudo, né? Eu paguei para ter tudo dele. Então, além dos ossos e músculos, eu tenho sistema nervoso, sistema digestório, respiratório, cardiovascular, porque eu dou aula também de outras disciplinas que dependem disso. Pô, esse aplicativo é muito maneiro. Um outro professor também usa ele. É fantástico. Vale a pena. 3D, anatomia 3D. Qualquer coisa eu mando para vocês lá no grupo do WhatsApp, beleza? Show. Beleza. Melhor do que o Atlas, Thaís, que a gente estava falando. Pois é, eu estava procurando. Mas o Atlas, ele é o livro de cabeceira. Ele continua sendo o livro de cabeceira. Então indica, professor, para a gente. Eu e a gente estava tentando achar um, a gente fica no Google sem ter certeza se... Tem muitos nomes que caíram em desuso. Qual que seria o melhor para a gente? Depois indica um. Então, galera, qual é o que eu uso? O que eu uso é o Sobota, tá bom? O Sobota, ele tem alguns volumes, dependendo da edição dele. A última edição parece que foi dividida em 5 ou 6 volumes. O que eu tenho é a edição de 2 volumes, onde um volume vai ser apenas de cabeça, né? Cabeça e tronco, se não me engano. E o outro, cabeça, e o outro volume vai ser de membros e tronco. O Sobota.
Independente de qual seja a edição, se é a edição de 2005, se é a edição de 2010, não importa. O Sobota é o Sobota, tá? Vale a pena vocês terem esse livro, sim. Ele é um livro, ele é um atlas, como você mesmo falou, é um atlas anatômico. Você não vai ter ali informações, descrições complexas da anatomia, porque é um atlas. Você vai ver foto e você vai ver anotações, né, nomes e estruturas sendo nomeadas ali, apontadas ali. Então, você consegue ver o nome, você consegue ver quais são as estruturas, você consegue ver a imagem com muito mais nitidez. Quem não tiver o Sobota, quem tiver acesso a outro tipo de bibliografia, o Néter, ele também é um excelente livro, tá? E para aqueles que querem desenvolver um estudo muito mais detalhado em cima da anatomia, vocês podem pegar o Grey's Anatomy, tá? Não é o seriado não, tá, gente? Grey's Anatomy, nesse caso aí... Seriado não pode, não? O seriado, ele é muito legal para vocês terem um vocabulário, né? Ele é bem rico em vocabulários técnicos, então vale a pena assistir todos esses seriados de medicina, de plantão médico. É bem válido vocês assistirem, porque é muita terminologia, então vocês vão armazenando esse vocabulário conforme vocês vão ouvindo, e é legal. Mas não mostra muito da anatomia que vocês precisam ter. Então, a Anatomia de Grey, né? No caso aí é o livro, não é o seriado. Tanto é que... quem aqui assiste Grey? Você assiste, Letícia? Grey's Anatomy? Não. Alguém aqui já assistiu? Saberia me dizer como se escreve? Grey's Anatomy? Só para saber se... Eu conheço, mas eu não assisto, não. Dizem que tem muita mentira, né? Cara, uma das maiores mentiras que eu posso dizer para você que tem ali é a falta de respeito em relação à hierarquia. Residentes discutindo com staffs, por exemplo. Bom, isso nunca acontece lá nos Estados Unidos, nunca. Um residente que vai discutir com o staff é exonerado na hora, é demitido na hora. Não tem aquela palhaçada toda. Mas em relação às nomenclaturas, em relação às inovações, aquilo aí tem sim uma base, tá? Eu vou mandar aí escrito no chat como é que escreve o nome dele. Vou botar aqui para vocês no chat, calma aí. Foi? Deixa eu ver aqui. É isso aí que a Letícia escreveu. Tá, mas em vez de colocar com E, coloca com A, tá? Porque esse com E é o seriado. O com A é o livro. Grey's Anatomy. Na verdade, é Grey também. Beleza? Uhum. Então, sigamos aqui. Então, voltando aqui, né? O Grey's Anatomy ele é mais livro-texto, tá, gente? É um livro que você vai ter o osso X, ele tem determinadas estruturas, é possível observar ele frontalmente, tendo as imagens X, Y, Z, que se retratam a fixação disso, daquilo, é mais escrita, né? Tem imagem? Tem, mas é mais escrita, para você poder detalhar de forma mais precisa. Mas você consegue detalhar, mesmo olhando uma imagem, de acordo com aquela primeira aula que nós tivemos, de orientação do corpo, proximal, distal, lateral, medial, superior, craniano, né? Cranial, caudal, anterior, posterior, ou ventral, dorsal. Então, com todas essas orientações, você consegue descrever uma estrutura, mesmo que não tenha um livro-texto. Então, aqui, a imagem, ela fala muito mais, né? Então, observe que nessa músculo, voltando, né, a falar sobre o músculo, você observa que esse músculo bíceps, ele vai apresentar aqui uma bifurcação. Uma bifurcação, ou seja, vai ter uma separaçãozinha, né? Ele vai se dividir
Então, uma cabeça vai para um lado, outra cabeça vai para o outro. Então, quando a gente fala bíceps, o nome do músculo bíceps braquial, ele se refere a um músculo que tem duas cabeças e está no braço. Até porque nós temos o bíceps femoral também. Tem duas cabeças, mas está lá no fêmur, na coxa. Beleza? Então, quando a gente fala de bíceps, nós falamos do tendão, da porção, da ponta da porção. Então, que vão ter as suas cabeças, né? E essas cabeças elas vão se ligar em alguma estrutura. Se vocês olharem bem, de forma generalizada, tá? Falando somente do osso em si, não do ombro ou cotovelo, qual é o nome desse osso que está aqui em amarelo? A escápula. A escápula. Então, a gente pode dizer que o bíceps ele vai ter uma inserção na escápula. Tá? E detalhe, não vai ter nenhuma inserção ao longo do seu osso do braço. Ele vai ter uma inserção lá no outro braço, lá no antebraço. Conseguem ver? Ele só se liga ao rádio? Ele se liga ao rádio somente. Existe uma pequena estrutura, tá? Essa fita aqui, que ela, na verdade, ela não chega a ser um tendão, tá? Ela tá mais para uma fibra, como se fosse uma fáscia, mas não é uma fáscia, gente. É um retináculo, tá? É basicamente uma fita tendinha, mas que vai envolver as musculaturas do antebraço. As musculaturas do antebraço. Mas, de fato, o tendão do bíceps está localizado exatamente aqui, aonde eu apontei. Bem aqui, ó. Nessa setinha aqui, nesse cursor. Tá? Aqui não. Isso aqui é apenas uma fita. O tendão, propriamente dito, é isso aqui, ó. Que é um só. Aqui na parte distal, né, lá no antebraço, ele vai ter apenas uma fixação, uma inserção. Tá? Então, quando a gente fala de inserção, a gente fala isso. Né? O músculo ele vai ter que se ligar numa estrutura, e vocês disseram lá em cima na escápula, certo? Amarelinho aqui. E em outra estrutura, aqui embaixo no rádio, amarelinho. Beleza? É claro que, para vocês terem uma ideia melhor do que o bíceps vai fazer, é inevitável. Vocês precisam saber exatamente aonde na escápula e aonde no rádio que esse músculo ele vai ter as suas fixações. Tá? Então, Letícia, quando a gente parte da primícia que a gente precisa saber exatamente em que pontos de que osso estamos falando, tudo fica muito mais claro para a gente. Então, deixa eu mostrar para vocês, não que vocês precisem gravar, não na cinesiologia, tá? Isso normalmente você grava na anatomia. Se não gravou, é só continuar estudando. Eu só fui aprender anatomia depois de uns 5 anos de formado. É verdade. Então, conforme eu fui trabalhando, eu fui desenvolvendo melhor a anatomia até conseguir... Porque gravar, de fato, é bem difícil de primeira. Não Eu sabe- tive período passado, lembro pouca coisa, mas conforme a gente vai estudando e vai vendo direto, a gente vai pegando, né? Não sabe como é que foi bom ouvir isso, porque dá um desespero. Você lê aquilo e você acha que você estudou e não consegue acompanhar, né? Então, estamos no caminho normal, né? O processo é esse mesmo. Sim, Carlos, Oi, Thaís. nossa aula vai até que horas? Olha, eu tenho mais uma aula... Caramba. Deixa eu ver aqui, gente. É porque depois dessa parte, se você pudesse... Eu cheguei em casa agora para abrir o material direito, por isso que eu não estava interagindo. A parte de, se tivesse, como a gente fazia alguma atividade para poder entender melhor o músculo agonista, o tipo de músculo no movimento, porque eu comecei a ver isso e fiquei com uma certa dúvida, entendeu? E, inclusive, o nosso exercício de prática é justamente isso. A gente tem que fazer 5 movimentos e classificar, por exemplo, em tal movimento, esse é o músculo agonista, esse é o antagonista e esse é o sinergista. Então, lendo, eu entendo, mas igual a última matéria, na atividade que a gente viu, aonde que a gente se confunde, né? Entendi.
Entendi. Eu vou ver se eu trabalho isso com vocês, então. Então, Thaís, a gente faz assim. Assim que eu terminar de dar uma orientaçãozinha no que seria essa origem, essa inserção, porque eu não vou ter condições, obviamente, a gente não vai ter esse tempo para apontar cada estrutura do osso. Isso aí vai ser mesmo, vai ser com vocês. Vocês vão ter que pegar o Atlas, olhar ali a fixação. Então, já ajudou muito, professor. Agora a gente tendo até esse aplicativo, agora é debruçar mesmo, estudar. Agora já ajudou muito. Então, óbvio que quando eu vou mostrar somente essa, aí daí em diante vocês vão levar isso em consideração, aí eu já começo a trabalhar com vocês essa situação do agonismo e do antagonismo. Inclusive, vou utilizar essa mesma imagem, não somente do bíceps, mas do braço inteiro, as musculaturas visivelmente em 3 dimensões. Então, a gente vai poder utilizar da mesma forma. Então, vou terminar aqui falar sobre isso, aí depois eu vou para cima do que a Thaís falou, tá bom? Então, eu vou aqui aproximar, tá entendido que a gente pode chamar de inserção proximal, porque está mais próxima, certo? Na região da cintura escapular, e aqui é uma inserção distal, porque está mais distante em relação à inserção proximal. Tudo bem? Sim. Beleza. Certo. Tranquilo, né? Então, aí, obviamente, a gente agora pode tentar entender o seguinte. Poxa, esse bíceps, ele faz o movimento do braço, o cotovelo, né? E o ombro. E ele está preso, ele está fixado em estruturas que não fazem nem parte do úmero. E aí eu vou voltar para cá para mostrar a vocês, né? Se a gente observar de lado, vou pegar aqui a imagem de lado, observe aqui, eu estou mostrando o músculo basicamente de lado. Tá? Calma aí, que foi um pouquinho mais para as costas. Aqui, vamos esconder a escápula. Beleza. Olha só, tentam seguir comigo à vista a porção que era um pouco mais longa. Tá? Deixa eu dar uma inclinadinha aqui. A porção um pouco mais longa, ela vem para cá. Deixa eu aumentar. Ela vem bem para cá, ó. Tá vendo que aqui já é a escápula, gente? Essa partezinha já é a escápula? Ela está presa, ela está fixada, ela está inserida proximalmente na borda superior da cavidade glenoide, que é justamente a parte que se articula com a cabeça do úmero. Tudo bem, gente? Beleza. Sim. Beleza. Vocês conseguem observar que o trajeto desse tendão é um trajeto linear, longitudinal? Consegue observar que ele é longitudinal? Ele vem aqui, dobra nessa direção, seguindo a mesma direção lateral? Consegue observar? Na posição anatômica? Sim. Porque se vocês ficarem na posição anatômica, olha como é que o bíceps vai dobrar. Quase que na lateral. Significa dizer que, se eu contrair o bíceps, somente o bíceps, além do cotovelo dobrar, né, lá embaixo, né, além do cotovelo dobrar, olha o que vai acontecer aqui em cima, está lá na escápula. Ele ainda vai ajudar o quê? A abdução do ombro. Então, se você consegue identificar exatamente onde está a inserção, você consegue mostrar, através do vetor, né, da direção da musculatura, você consegue traçar uma trajetória todinha dessa musculatura. Eu estou falando de um bíceps que até o momento só se pensava em flexão de cotovelo. Estou mentindo? Não. E agora eu acabo de falar para vocês que, além de flexão de cotovelo, ele ainda consegue fazer uma abdução de ombro. E eu ainda vou mais além. Tá? Ainda vou mais além. Leandro, tá falando aí? Oi, Leandro, pode falar, desculpa. Falei junto contigo. Eu acho que ele esqueceu. Eu vou desligar aqui, qualquer coisa, fala com ele que pode abrir de novo se precisar falar. Vou desativar aqui o som dele. Bem, vamos lá. Galera, voltando aqui então. Então, se eu pegar aqui a imagem e mostrar lá no cotovelo, deixa eu subir aqui lateralmente, tá? Lateralmente. Agora eu vou
virar ele de frente. Então, aqui nós conseguimos observar ele de frente. Então, a palma da mão, ela está assim, desse jeito. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Se por acaso eu fizer isso com a palma da mão, se eu fizer uma pronação, o osso que vai cruzar por cima da urna é o rádio, além de rodar em seu próprio eixo. Então, se vocês perceberem a minha seta aqui, quando vocês pronarem a mão, essa partezinha da fixação, ela vai descer e vai lá para o meio, entre o rádio e a urna. Fazendo o quê? Com que essa musculatura ela fique mais alongada. Então, se eu quiser fazer uma pronação, eu também vou depender da ajuda do bíceps. Tanto é que se eu fizer uma pronação a partir daqui, tá, gente? Eu estou aqui. Se eu fizer uma pronação, deixa eu ver onde fica melhor para vocês observarem. Aqui. Se eu fizer uma pronação, a musculatura está desse jeito. Vou fazer uma supinação. Observe meu bíceps, tá, gente? Ele é pequenininho. Mas tentem observar com bastante cuidado. Ó, vou fazer a supinação. Caraca, vou ter que mudar de posição. Aqui, essa posição. Ó, vou supinar. Observaram o meu bíceps se movendo? Sim, tem uma contração, né? Exatamente. Opa, calma aí, volta aqui. Então, galera, se existe contração, significa que a pronação, a supinação, no fato aí, vai ser responsabilidade do bíceps também. Não vou dizer que é principal responsabilidade do bíceps. A principal responsabilidade do bíceps vai ser fazer a flexão de cotovelo. Não tenha dúvidas. Mas, sabendo as origens e as inserções, vocês vão saber exatamente como que vocês vão estudar e analisar os movimentos e a procedência dos mesmos. Fica mais fácil. Para isso, vale a pena, sim, vocês pegarem as estruturas, verificarem quais os movimentos dessas estruturas e, além disso, saberem as inserções e origem. E aí, só para finalizar, antes de alguém me perguntar, questionar qualquer dúvida, vale muito a pena eu explicar que existe também a possibilidade de chamarmos além de inserção proximal distal, nós temos a possibilidade de chamar de origem e inserção. Na anatomia, isso vai ser bem claro. Tá? Na anatomia, toda vez que falarmos de origem, vamos falar da fixação que não se move. Tá? Normalmente, quando falamos de flexão de cotovelo e usamos o bíceps como referência, o ombro fica parado e o cotovelo é que se move. Então, é justamente nessa região que você vai ter movimento. Ó. Aqui nós não podemos chamar de origem, porque a fixação ela aqui é móvel. A fixação imóvel ela vai ser a origem. E a fixação móvel vai ser a inserção. Então, essa questão de inserção e origem vai depender do movimento. Que vai depender, é relativo. Anatomicamente, vai depender da posição anatômica e o movimento que vai ter, e o movimento, o segmento que vai ter o movimento. Na anatomia. Bem claro. Na anatomia. Tudo bem? Porque eu achei que origem sempre seria a parte mais proximal do músculo e inserção sempre a parte mais distal. Tá errado. Está errada, né? Mas essa não é a resposta. Você não está errada. Agora mas essa não é a resposta. Pegou, calma aí. O que acontece? Se a gente for olhar de forma geral, todos os movimentos acontecem na anatomia, a maior parte dos movimentos acontecem sempre de distal para proximal. Então, é natural que, ao analisarmos dessa forma, a gente pense que tudo que está mais proximal vai ser origem. E tudo que está mais distal vai ser inserção. Tá? Por isso que você está certa, né? Você colocou você fez uma observação que, em sua maioria, vai acontecer, mas não é 100% assim. Entendi. Me dá um exemplo, então, por favor, para eu entender melhor, na qual essa não se encaixaria. Vamos lá.
Como assim? Qual que se encaixaria em relação a... uma origem, né, fixa que seja distal, não é isso, Thaís? Isso. Uma origem fixa que seja distal. Beleza, vamos lá. Estou tentando, são pequenas, são poucas, mas tem. Vamos lá. Cacetada. Eu acho que movimentos faciais também, por exemplo, contrações faciais é meio difícil de você. Reto abdominal, na cara. Como é que eu posso não ter visto um negócio desse? Reto abdominal. Na cara, na cara. Anatomicamente, seus pés estão firmados no chão. E se você quiser contrair o abdômen, você vai fazer o comprimento japonês, não é isso? Sim. Sim. O que está fixo? O quadril, o pubis, aonde o abdômen está fixado, ou a região external e da costela, aonde ele também está fixado? O quadril. O quadril está parado. Então, nós podemos dizer que ali no pubis nós temos uma origem anatômica. Dá para colocar nesse aplicativo aí, professor? Não, né? Dá sim. Entendi, professor. Acho que eu peguei. Aí, se, por exemplo, você fosse fazer um abdominal com a elevação de perna, por exemplo, digamos. Boa. Aí mudaria o ponto. Fica com a sua pergunta aí. Boa. Fica com a sua pergunta aí. Deixa eu retirar algumas coisas da frente aqui. Não. Vou retirar esse oblíquo daqui. Vou retirar esse daqui. Vou deixar aqui o reto para vocês verem. Então, olha só. Vou diminuir um pouquinho aqui. O reto ele vai descendo, galera, até a região pública, tá, gente? Existem várias aponeuroses pelo caminho, existem vários tendões, né, mais chatos pelo caminho, mas ele vai descendo até a região pública, o reto abdominal. Só tem um lado que é visível, o restante não aparece. Mas imagine dos dois lados. E aqui nós temos uma outra fixação mais localizada no externo e na região onde tem as cartilagens da costela. Tudo bem? Então aqui você tem o ponto fixo, quando você vai contrair o abdômen em pé, é justamente para frente que seu corpo vai. Então você tem aqui o quê? O ponto que se move. O ponto que se move vai em direção ao ponto fixo. Então aqui nós temos uma inserção e aqui nós teríamos uma origem. Observe, ele, em relação ao tronco, ele está mais distante do que do que a própria parte superior do abdômen. Thaís, pegou, certo? Certo. Letícia. Perfeito, obrigada. Show. Aí você me perguntou, Letícia, sobre o Leandro. Essa posição muda de acordo com o movimento, por exemplo, quando eu vou fazer uma elevação de pernas, por exemplo. Isso que você acabou de explicar, ele vai mudar. Vai mudar, mas não na anatomia. Na anatomia é imutável, ponto. Tá? Na anatomia não se discute. O que eu falei está no livro, está na bibliografia, não se discute. Mas, na cinesiologia, isso pode mudar. E aí vai muito de acordo com quem trabalha em academia, cadeia aberta, cadeia fechada. Certo. Professor, Oi, vai, Gabriel. Quando o músculo ele tem duas articulações, qual que seria a origem, qual que seria a inserção, nesse caso? O exemplo que eu dei anteriormente, o bíceps, certo? Aí eu vou voltar lá, até para poder mostrar agonismo e antagonismo para vocês. Eu não mostrei para vocês o bíceps? Se eu quisesse fazer uma flexão de cotovelo, qual é a parte que se move? Isso aí é um músculo biarticular. Ele se articula com a articulação superior ao osso e com a outra articulação distal a esse osso. Proximal ao osso e distal a esse osso. Ele não tem nada no fêmur, no úmero, perdão.
Então, aí eu pergunto a vocês, faz uma flexão de cotovelo. O bíceps, ele vai mover o quê? O ombro ou ele vai mover o cotovelo, o antebraço? Cotovelo. O cotovelo. Então, nesse caso, aqui nós temos uma fixação proximal como origem. E aqui uma fixação distal como inserção. Foi, Gabriel? Perfeito. Beleza. Inserção, então, é a que vai mover. A inserção é que se move. A não ser que você utilize inserção proximal e inserção distal. Aí você vai ter que dizer qual é o ponto móvel, qual é o ponto fixo dentro da anatomia. Mas na cinesiologia, isso muda dependendo do tipo de movimento ou do tipo de atividade que você esteja fazendo. Digamos que vocês estejam fazendo um trabalho de rosca. É rosca que se fala? Você pega aquele peso e abaixa e sobe? Isso mesmo. É rosca. Vocês estão com o cotovelo junto ao tronco e vocês vão fazer apenas o quê? Baixar a mão e subir a mão. Vocês querem trabalhar bíceps, se eu não me engano, né? Exatamente. Se vocês querem trabalhar bíceps e o movimento que vocês estão fazendo é de flexão de cotovelo, significa o quê? Qual é o ponto fixo ali e qual é o ponto móvel? O ponto fixo seria o do ombro, né? O ombro. E o ponto móvel, o cotovelo. O cotovelo, isso. Beleza? Agora vamos melhorar essa situação. Se você se pendura numa barra, essas barras que normalmente a gente coloca nas portas de casa. Certo. E aí você vai e pega desse jeito aqui, e aí sobe o seu corpo em direção à barra. Você está fazendo flexão, tudo bem, você está fazendo extensão de ombro, você está fazendo adução, está fazendo um monte de movimento ali. Mas vamos nos prender somente ali ao bíceps. Você faz ali a contração de bíceps. O que está acontecendo? O que está indo até quem? É o cotovelo que está indo até o ombro, ou melhor, é o ponto fixo do cotovelo, é o ponto do cotovelo que está indo até o ombro, ou é o ponto do ombro que está indo até o cotovelo? O cotovelo até dobra, mas é o ombro que se aproxima nesse caso, né? Exatamente. Ali o antebraço está parado ali. O seu ombro é que está indo. Então ali nós temos uma mudança de origem e uma mudança de inserção. Porque cinesiologicamente falando, a origem vai ser justamente ali no ponto aonde nós temos a tuberosidade do rádio. Eu posso anotar assim, professor, cinesiologicamente falando, a origem é o ponto fixo. Não, não pode. Porque vai depender se o movimento está em cadeia aberta ou fechada. A cinesiologia... Um pouco sobre cadeia aberta e fechada, por favor. Desculpa, Leandro. Não ouvi. Cadeia aberta e fechada. Fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu tô meio perdido. Ah, rosca. Você fez um trabalho de rosca. A cadeia é o quê? Aberta. Por quê? Você está trabalhando dentro dos parâmetros de anatomia. Ok. A cadeia fechada, você vai trabalhar fora dos parâmetros de anatomia, dentro dos parâmetros de cinesiologia. Ah, sim. Por exemplo, puxar a barra, fazer uma flexão, fazer uma paralela. Você está usando o seu peso, o próprio corpo, para fazer movimentos que na anatomia eles seriam totalmente livres, abertos. Mas não, na paralela você vai e usa o seu segmento para mover o seu corpo, a parte central, o eixo do seu corpo. Está fechado, cadeia fechada. Ah, certo. Beleza? Então, por isso que, Letícia, eu falei que não. Porque, na verdade, não é uma regra. Vai depender da cadeia, se ela está aberta ou se ela está fechada. Então, a análise do movimento vai ser importante. Você observar se o ombro se move em relação, no caso, um ponto fixo se move, um ponto fixo anatômico se move em relação à inserção, ou se o ponto fixo anatômico permanece fixo durante o movimento da inserção. Foi, Letícia? Eu acho que agora na prática vai vindo mais as dúvidas, né? E se por acaso é fundamental eu saber exatamente quem é a origem, quem é a inserção, ou se dependendo do movimento, isso não vai fazer diferença, né? Agora na prática... se você for uma aluna que vai se dedicar aos estudos, né, às análises, às pesquisas metodológicas e tudo mais, aí sim você vai precisar ser fera nessa parte.
Mas se você não vai bancar a pesquisadora, ou se você não vai bancar a cientista, você só precisa levar em consideração que existem fixações, e essas são as mais importantes, você saber, tá? A fixação que está mais próxima, que está mais distante, basicamente a anatomia, né? Para você desenvolver qualquer tipo de atividade. E aí sim, observar o que aquele paciente ou aquele aluno está fazendo ali. Se aquele movimento ele é aberto, se aquela cadeia é aberta, se aquela cadeia é fechada, tudo isso você também precisa compreender. Agora, não, você não precisa ficar fazendo análise se o movimento, se a origem ela é cinesiológica ou não. Isso aí realmente não é tão necessário para a prática, o dia a dia de vocês. Mas, com certeza. Eu pensando na prática, professor, minha cabeça vai mais para assim, determinado movimento que gerou um desconforto, uma dor. Eu ter essa visão de onde pode ser, né, esse desconforto ou dor, para poder ter certeza de falar, não, é uma dor normal, é uma dor de inserção, continua no movimento, ou então muda um pequeno ângulo, você não vai ter mais esse desconforto. Então, essa visão de cinesiologia que eu quero ter. É isso que você precisa ter. Porque não é normal sentir dor. Dor não é normal, tá? Você está fazendo um movimento e sente dor no ponto de fixação, isso não é normal. Pelo contrário, é patológico. Então, calma aí. Está fazendo coisa errada, vamos mudar o ângulo. Não tem essa história de você fazer o agachamento e o seu joelho tem que bater exatamente no médio pé para trás e não ultrapassar o antepé? Tem isso sim. Por quê? Porque se você se você mudar essa angulação, você vai forçar muito mais o seu joelho. O seu joelho vai trabalhar dentro de uma biomecânica totalmente inadequada. Lembre-se que o joelho é uma das estruturas mais complexas para se estudar. Então, quando você começa a verificar que o joelho tem articulação, tem menisco, ligamentos intrínsecos, cruzados, anterior e posterior, colateral, imagina só se você modifica a angulação desse movimento ou exacerba mais a pressão em cima de uma estrutura do que de outra. Isso vai comprometer a longo prazo esse aluno. Então, é melhor que você faça tudo dentro das angulações cinesiológicas. Para o aluno não virar paciente, né? Para o aluno não virar o meu paciente. O seu aluno não virar o meu paciente. Entendeu? Ou seu ex-paciente passa a virar meu aluno. E aí, obviamente, eu posso fazer com que o meu paciente deixe de ser meu paciente, passe a ser seu aluno. Né? Você me entrega ele, eu te devolvo. Aí você me entrega de novo, eu te devolvo. Então, assim, isso não pode acontecer. Vocês precisam saber como fazer o certo para vocês não entregarem para outro profissional. São vocês. Tá, esse direcionamento já foi bom. Agora vai caber meu esforço mesmo em estudar, né? As dúvidas vão aparecendo na prática. Exatamente. Vai depender de você estudar anatomia, localização, vetor, tudo isso. Vai depender, tá bom? Então, o joelho é um dos mais complexos. Eu estou estudando o joelho porque eu achei que seria mais tranquilo. Começou, então, de pata de ganso. Eu estou perdidinha. Comecei pelo mais difícil. Começou pelo mais difícil. Beleza. Segue joelho, ombro, tá? Depois de ombro, você tem, há quem diga, né? A articulação temporomandibular. Qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil de se estudar? Para começar, sim. Começar? Começa pelo cotovelo. O cotovelo tem algumas complexidades, mas nada tão difícil de entender, né? Okay. Mas começa com o cotovelo, depois vai para o ombro, né, onde tem os manguitos, onde tem um monte de cápsula ali envolvida, depois você vai para o tornozelo. Eu tinha começado com o punho, quando eu vi um monte de ossinho, eu larguei, fui para o joelho. Qual dos ossinhos? Não. Me assustei, falei, não vou ter domínio. Não, o punho também é tranquilo. Então, cotovelo e punho. Tá? Obrigada, professor. Começa pelo membro superior, depois você vai para o membro inferior. Trabalha quadril, pé e depois vai para o joelho, já que você quer deixar o mais difícil por último. Eu deixaria o mais difícil, eu começaria pelo mais difícil, porque sabendo o mais difícil, o resto fica lá. Então, eu já comecei pelo joelho, estou na metade do caminho, então continuo? Continua. Eu faria isso. Fechado, farei. Obrigada, professor. Minha origem e inserção agora, safa. Tranquilo. Se vocês tiverem interesse, depois eu mando para vocês o link da aula de fisioterapia ortopédica, onde eu falei sobre joelho. Tenho.
basicamente é fisioterapia. Mas ali, quando eu discuto sobre a biomecânica e a anatomia, é a praia de vocês. Tá? Então, se tiver interesse, eu mando lá para vocês, lá no grupo. Tem sim, por favor. É essa aula que a gente está tendo, tá? Mas eu falando também. Tá legal? Fechado. Obrigada. Só vou mandar para quem me pedir. Brincadeira, vou mandar lá no grupo, relaxa. Vamos agora falar sobre o que a Thaís pediu, né? Não, foi a Letícia que pediu. Sobre agonismo e antagonismo. Não, foi a Thaís mesmo sobre o trabalho que a gente vai ter que fazer. Foi. Beleza. Então, olha só, gente. Vou voltar aqui para o membro superior, tá legal? Vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui... E aí eu quero só isolar. Vamos isolar. Vamos pensar em músculos do ombro. Tá legal? Olha só. Cotovelo e ombro. Então, nós temos aqui o bíceps. Nós temos aqui o deltoide, porção anterior, média, posterior. Nós temos o tríceps aqui atrás. Bem aqui no meiozinho, não sei se vocês conseguem observar, nós temos um outro músculo que ele é uniarticular, ele é o braquial, tá? Ele se prende lá na una e vai ter a sua origem todinha na diáfise do húmero. Deixa eu tentar isolar ele aqui para vocês verem como é que ele é. É isso aqui, ó, o bíceps braquial. Tá? Bíceps braquial, ele é um osso em relação ao... perdão. O músculo braquial, em relação ao bíceps braquial, ele é um pouco menor, mas ele só funciona na flexão. Então, nós podemos dizer que durante a flexão de cotovelo, ele, de fato, ele vai ser o nosso agonista. Tudo bem, Thaís? Tudo. Então... Que aí é ele que vai fazer o esforço principal para o movimento acontecer. Isso. Nós não estamos dizendo que o bíceps não vai fazer, tá? Não estamos dizendo isso. Mas, de todos os músculos da flexão de cotovelo, esse é o que vai ser responsável somente pela flexão de cotovelo. Só isso. O bíceps ele vai ter outras funções. Inclusive, o bíceps ele vai auxiliar, sim. Ele vai auxiliar formando não somente a massa, né, mais espessa, né, a massa mais pesada, mais densa do músculo, como também vai auxiliar na estabilização de alguns movimentos. Então, olha só. Pensando em antagonismo, tá? Vamos falar, então, do contrário, né, do músculo que vai se opor ao movimento da flexão. O tríceps, tudo bem? Sim, na flexão. Na flexão, ele vai ser contrário, ele vai ser antagonista, ele vai ser o músculo que vai ficar o tempo todo se opondo. Então, pense o seguinte, isso precisa estar bem firme na cabeça de vocês. Todas as nossas musculaturas, elas estão ativas em todo momento. Todo momento, tá? Até a musculatura que a gente nem está pensando agora, as musculaturas dos pés, sei lá, quem estiver deitado aí, as musculaturas das pernas, do tronco, todas elas estão em plena atividade. Vocês conseguem entender isso? Sim, consigo. O nome disso é tônus muscular. Sim. Beleza? Tônus muscular. Então, o tônus muscular, ele vai gerar uma estabilidade naquela estrutura, naquela articulação, de forma geral no corpo, já que são todas elas. Toda vez que a gente se move, que nós movemos algum tipo de articulação, é claro que aquela ação agonista, né, como eu falei do bíceps, né, a flexão, ela vai se destacar. Ela vai ter mais intensidade, vai ter mais força para gerar aquele movimento. O restante mantém-se num tônus. Só que as musculaturas antagonistas, elas vão aumentar um pouco mais o seu tônus. Não vão se destacar mais do que a agonista, mas elas vão se destacar em relação às demais. Por quê? Quando você fizer a flexão, o músculo antagonista, ele vai se estender, ele vai se estirar. E nesse estiramento, ele precisa gerar uma tensão maior para permitir que haja estabilidade daquele movimento.
É o que chamam de microlesão, professor? Quando eu falar de estiramento aqui, eu só estou falando do alongamento. Ele vai se alongar, ele vai aumentar o seu comprimento. Tá? Um exemplo no movimento para o tríceps mesmo. Para mim, contrair total o tríceps, eu preciso alongar o bíceps. E o bíceps vai estar num tônus um pouco mais aumentado por ser contrário ao tríceps. Exatamente. Porque ele vai precisar gerar uma manutenção naquela articulação. Isso aí é totalmente neurológico, tá? É de cunho neuronal, sistema nervoso central. Para que ele controle os movimentos, ele precisa gerar esse tipo de ação. Tá? Então, existe a ação primária, que é a agonista, e existem as outras ações, que são secundárias, que vão equilibrar esse movimento. Um antagonista para se opor um pouco a essa força, e os sinergistas, que vão estabilizar esse movimento. E aí, os sinergistas são os que estabilizam o movimento. Eles vão estabilizar melhor o movimento. Então, vamos Quais pensar... seriam os sinergistas do movimento de de extensão de cotovelo? Sinergismo da extensão de cotovelo. Vamos lá. Comigo, galera. Eu vou separar aqui o tríceps, já que vocês falaram da extensão. Olha só que legal. Tríceps, porque são 3 ventres, tá, galera? Nós temos um aqui mais embaixo, mais profundamente, tá? Ele vai se prender no húmero, que nem o bíceps. Mas os outros, o tríceps vai ter uma... Deixa eu pegar aqui meu mouse. Ele vai ter aqui nessa região uma porção curta, tá legal? Aqui nós temos uma porção intermediária, uma porção curta, porção curta, intermediária, lateral, tá? E aqui nós vamos ter uma porção longa, medial. Beleza? Como está aqui. Observe que o tríceps, duas cabeças, né, dois ventres do tríceps vão estar relacionados diretamente à extensão do cotovelo. Diretamente. Mas uma delas vai estar localizado bem na escápula, bem na borda lateral da escápula, abaixo da cavidade glenoide, diferente do bíceps, tá? Significa dizer que se pensássemos dessa forma, o tríceps, além de fazer a extensão de cotovelo, ele também vai permitir uma adução do próprio, além de uma extensão do ombro. Então, o tríceps ele vai favorecer a extensão do ombro. Se fosse trabalhado apenas ele, unicamente, você teria basicamente um movimento que assim. Se você relaxar o tríceps, ele volta para o lugar. Mas, se você quiser fazer a extensão somente do tríceps, é isso aqui, ó. Você joga o braço para trás. Agora, voltando ao que o Leandro falou, para que não haja esse movimento de extensão do ombro, porque nós estamos mais preocupados com o movimento de extensão do cotovelo, o que se faz necessário? Musculaturas que estabilizem o movimento somente do cotovelo. E aí nós vamos para aqueles que se opõem à extensão do ombro. Qual é o músculo que pode se opor à extensão do ombro, galera? Vamos pensar aqui. A extensão do ombro, além de ser feita pelo deltoide também, tá, galera? A parte posterior, mas o tríceps aqui, no caso, faz a extensão do ombro. Nesse caso, somente ele, sem nenhuma ajuda de sinergismo. Quais são os músculos que podem atuar para impedir? Um deles é o próprio antagonista, o bíceps. Por quê? Ele vai ter função também de flexão de ombro. Então, nós podemos neutralizar a extensão de ombro, gerando uma flexão de ombro. Mas, é claro que se a gente for atenuar muito esse bíceps, a gente acaba tendo uma isometria desse movimento. Então, existem outros movimentos aqui, outros músculos aqui. Olha aqui, bem pequenininho aqui, ó. O nome desse aqui é o coracobraquial. O que é coracobraquial, galera? Porque ele tem aqui uma origem na inserção do processo coracoide, tá legal? E ele vai se prender lá na diáfise média, distal, proximal do húmero, tá? Vou isolar ele aqui para vocês verem. Eita, isso aqui, beleza. Aqui está apenas o coracobraquial. Então, ele vai pegar aqui parte junto com o deltoide, tá? Terço proximal, e aqui no processo coracoide. Beleza?
Então, aqui, esse movimento é de flexão. Ele ajuda tanto na flexão, como também ajuda um pouquinho na adução. Mas ele vai favorecer bastante a força contra a extensão de ombro. Então, eu posso dizer que na extensão de cotovelo, né, o corobraquial é o agonista? Na flexão de cotovelo, o coracobraquial, ele vai ser um sinergista. Ele não vai se opor à extensão, porque a extensão está aqui no cotovelo, o coraco está aqui em cima. Ele só vai gerar uma estabilidade do ombro para evitar que o ombro também vá para trás, junto com a contração do tríceps. Então, o coracobraquial segura o ombro para evitar que ele vá para trás. Além disso, nós temos o deltoide anterior. Eu ia perguntar isso. Então, o deltoide e o... Como é o nome desse músculo pequeno que você falou? Coracobraquial. E o outro? Coracobraquial. Ora, esses dois seriam sinergistas de uma extensão de cotovelo. De cotovelo. O antagonista seria o bíceps. O bíceps e o braquial. E o braquial. E o agonista é o próprio tríceps. O agonista é o próprio tríceps. Existem outros músculos trabalhando na sinergia? O manguito rotador inteirinho. Ah, tá. Manguito rotador aqui. Eu me perdi aí, ó. No sinergista, eu me perdi. No sinergista, além do corobraquial, tem o... Tem o deltoide anterior, tem o subescapular, tem o redondo... Esse aqui é o maior, não. Calma aí, vamos voltar aqui. O redondo menor. Tem o infraespinhal. Tem o supraespinhal. Todos eles vão estabilizar o ombro para evitar que o ombro se mova. E aí então, todos esses são sinergistas. Todos eles vão ser sinergistas na ação de uma extensão de cotovelo. E até mesmo a flexão. Uma flexão também, né, no caso, esses últimos. Exatamente. Tá. Perfeitamente. Com relação a agonismo, antagonismo e sinergismo, ficou alguma dúvida, galera? Eu vou pegar para fazer esse trabalho agora no começo dessa semana, e aí qualquer coisa eu jogo lá no grupo, também. Então. Dá tempo de fazer mais um, professor? Mais um o quê? Porque o que a gente precisa fazer é exercício de treinamento resistido, onde tem que citar o músculo agonista, antagonista e sinergista. Dá tempo de mais um exemplo? Vamos lá. Vocês podem me dar um. Já foram dois aí, né? Bíceps, extensão de cotovelo e flexão de cotovelo. Dá para fazer aí acho que extensão de... Não. Acho que agachamento dá para fazer também. Agachamento. Boa, show de bola. Caraca, agacho, que é isso? Tomara que eu consiga fazer em 20 minutos. Vamos lá. Caraca, meu. Mexe com o músculo à beça, né? Cara, eu vou ter que compartilhar com vocês. Vou tentar pegar essa imagem na internet. Meu Deus do céu. Escrevam aí, galera. Paradoxo de Lombardi. Paradoxo de Lombardi. Caraca, meu irmão. Agachamento. Essa daí, vamos 20 minutos, hein, galera? Que é isso? Aí, Léo, o que tu arrumou, Léo? Foi ótimo, né? Lombardi. Se for muito complexo, a gente arruma outro. Tá certo? Não, qualquer coisa a gente estuda o mais fácil, a gente estuda sozinho. Deixa eu gravo pra ele mesmo, Léo, tá certo? Tô achando até que a gente tinha que ter mais aula, gente. Isso daqui não dá para explicar em 3 aulas, não. Se você quiser ter mais aula com a gente, seria ótimo. Thaís, como é que a gente faz para pedir isso? A gente assina onde, pede aonde, aqui que a gente vai? Precisa de mais aula dessa. Fala você, Carlos. Como é que a gente faz? Não sei, de repente a gente pode fazer um cursinho aí de sábado, um sábado inteiro, não sei. Presencial, para melhorar a situação. Eu vou fazer melhor. Agora. Semana que vem eu vou fazer um cursinho de mobilização miofacial, entre outros. Niterói, região central. Aí, Thaís. Alô! Aí não vale, né, professor? Aqui em BH, né?
Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela inteira com vocês, porque aí eu consigo mostrar mais informações aqui. Vamos lá. Vou parar a apresentação, vou botar a tela inteira. Lá. Tela inteira, beleza. Pronto. Aqui nós temos uma imagem. Se você quiser dar aula sábado que vem, no outro, que dá dos 2 antes da próxima, tá ótimo também. Pelo amor de Deus, isso aí tá gravado, hein, gente? Cuidado que vocês vão falar aí. Mas, gente, se eu não me engano, real, a gente consegue pedir mais aulas. Eu não sei com quem que a gente tem que falar. Também tô falando sério, a gente tem mesmo. Não sei se foi a Então, Gabriel. gente, A cara do Carlos gostando dessa ideia. então, eu acho que a Grace falou que tem que se combinar com o professor. Se o professor puder, ok. Se não, isso aí já depende agora do nosso querido professor. Entendi. Não, vamos lá. Vamos com calma. Fala, Carlos. Vamos lá, então. Preste atenção. Aqui nós temos um exemplo de agachamento, tá? Observem. É uma figura ilustrativa. E, professor? Não está compartilhando, não. Oh, meu Deus do céu. Também não tô vendo, não. Isso é um pecado. É um pecado fazer uma coisa. Eu já estava aqui me imaginando. Agora foi. Então, galera, o que vocês estão vendo aqui de cara é uma figura totalmente ilustrativa que não representa o certo, tá? Mas é a imagem que eu achei aqui mais rapidamente. Beleza, gente? Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma pessoa fazendo um agachamento, mal e porcamente, joelho muito mais à frente do que aonde deveria estar, tudo bem e tal, deve ter feito uma abduçãozinha para compensar, é possível, beleza? Mas vamos lá. Aqui nós estamos vendo, deixa eu botar essa outra imagem aqui. Aqui nós estamos vendo o seguinte, ó, minha setinha, vocês estão vendo aí, né? A minha setinha, essa linha azul aqui, ela demonstra esses músculos aqui, ó, atrás, tá? Nós temos o semitendinoso. Além do semitendinoso, nós temos aqui o semimembranoso. Não, isso aqui não. O semimembranoso está aqui por trás. E aqui nós temos o bíceps, lateralmente. Bíceps femoral. Tá? São os chamados isquiotibiais. Olha só, eu vou pegar aqui apenas um deles, tá? Todos eles são isquiotibiais, ou seja, eles vão ter as suas origens e iniciações nas mesmas regiões. Vou pegar aqui o semitendinoso, por exemplo, deixa eu dar uma afastadinha. E o que vocês estão vendo aqui é uma origem, levando em consideração a anatômica, tá? A tuberosidade isquiática, a regiãozinha aqui, lá o osso que a gente usa para sentar, né? O isquio. Isquio, e aqui lá na tíbia, tibial, por isso que são isquios tibiais. O semitendinoso ele não tem relação nenhuma com o fêmur, né? Não tem fixação nenhuma no fêmur. Nem o semimembranáceo já tem alguma participação, o bíceps femoral até tem, mas tem uma outra porção do bíceps que vai se prender na região isquiática. Tá? Então, de forma geral, são todos isquios tibiais. Significa dizer o quê? Que se analisássemos ele somente ele faria uma ação de flexão de joelho. Concordam comigo? Concordo. E uma extensão de quadril. Tá legal? Beleza? Nessa imagem aqui, aqui que vocês estão vendo, ainda existem os músculos, deixa eu voltar aqui, ainda existem os músculos da frente, os anteriores, como, por exemplo, o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial, o intermédio, que vão fazer o quê? Vamos pensar apenas no reto femoral. Olha só. Isolar ele aqui de novo. Reto femoral. Ele vai ter a sua inserção na patela, que vai ter inserção aqui na tuberosidade da tíbia, não tem nada no fêmur, e na espinha ilíaca antero-inferior, lá no quadril, nada com o fêmur. Tanto os isquios tibiais, como eu falei, quanto o quadríceps, eles vão ser biarticulares, tá legal? Então, significa que nessa ação aqui única, ele vai poder fazer extensão de joelho, concordam? Extensão de joelho, concordam? Mais ou menos. Eu não consegui acompanhar também, não, professor.
Então, aqui, ó. Quadríceps. Eu só peguei um deles, o reto, tá? Todos os outros vastos, eles vão se inserir aqui no fêmur. Mas o reto femoral, ele é o único que não se prende, não se origina e nem se fixa no fêmur. O reto femoral, ele vem até a patela, da patela ainda segue até a tíbia. Tá bom? Uhum. Significa que ele permite o quê? A extensão do joelho. Ah, tá. Sim. Beleza? Mas, como ele está preso aqui na frente, na espinha ilíaca inferior, ele também vai fazer o que em relação ao quadril? Estender. Flexão. Vai jogar a perna lá para cima. Flexão. Beleza? Ah, tá. Show. Então, nós sabemos que individualmente o reto femoral faz extensão do joelho e flexão do quadril. E, voltando lá, os isquiotibiais, aqui, por exemplo, eles vão fazer flexão do joelho e extensão do quadril. Assim como o glúteo também. Vai fazer extensão do quadril apenas. Tudo bem, galera? Certo. Beleza. Agora, quando você fala de agachamento, vamos pensar numa isometria, tá? Vamos pensar em uma isometria. O cara parou e ficou nessa posição aqui, ó, um tempão. Quais são as musculaturas que nós vamos ver atuando? Vamos lá. Glúteo, concordam? Caraca, um monte. Isométrico, tá? Isométrico. Todos os isquiotibiais, porque vai impedir que o quadril desça mais. Então, ele vai gerar uma extensão aqui do quadril. Tá ok? Mesmo que esteja havendo uma flexão do joelho aqui nesse momento, os isquiotibiais, eles vão fazer uma ancoragem aqui, impedindo que o quadril caia. Assim como também o glúteo, né, vai impedir que ele caia. Uma outra musculatura que vai impedir que ele caia é o quê? Quadríceps. Quadríceps. Né? O reto, o vasto, lá, medial, lateral, o intermédio e por aí vai. Tá? Vamos pensar, né, nesse grupo a princípio. Isometria. Qual é o que está sofrendo maior contração, se o movimento for correto? Eu acho que o quadríceps. Todos. Todos, né? Todos vão ter a mesma intensidade de contração se o movimento estiver correto. Então, Legal? todos seriam os agonistas? Isométrico, isometria. Todos ali estão trabalhando para manter aquele movimento ali, na verdade, aquela inércia, né? Aquele movimento que não sai daquela métrica, vamos dizer assim. Mas aí, eu digo para vocês, ele começou a levantar. Quando ele começa a levantar, obviamente que existe um grupo muscular que vai atuar muito mais do que o outro grupo muscular, né? Anterior e posterior. Né? Quando ele começa a levantar, ele inicia contraindo o quê? Glúteo máximo, para gerar uma extensão do quadril. Então, ele vai começar a atuar com mais intensidade. E o glúteo e os isquios tibiais. Quando ele... Oi? Aí vai haver uma contração, né, dos isquios tibiais. Exatamente. A contração já existia em isometria. Mas agora que nós estamos levantando, ele vai permanecer numa contração de estabilização para ajudar o glúteo. Mas aqui na frente nós temos o quê? Quadríceps. Quadríceps, que nesse momento ele vai estar muito mais ativo do que os isquiotibiais. Ele vai estar subindo. Concordam? Concordo. Então, o quadríceps vai estar executando a extensão do joelho, enquanto o glúteo máximo vai executar a extensão do quadril. De forma agonista. Beleza? Beleza. E descendo seria o contrário. Descendo seria o contrário. Descendo, você teria maior força dos isquiotibiais
certo? E do glúteo. O quadríceps estaria sendo o que ali? Um sinergista, porque ele está sendo vencido. Apesar de exigir muito mais do quadríceps para isso, ele vai estar sendo vencido. Então, o movimento não é, o agonismo não vai ser do quadríceps. Apesar, né, de tudo, o agonismo vai ser da parte aqui, ó, dos isquios tibiais, que vão permitir a flexão do joelho. Então, nesse caso, nessa posição, em isometria, o quadríceps vai ser como é que é o nome? O sinergista. Todos eles, em isometria, vão ser os sinergistas e os agonistas, e os antagonistas. Isometria. Certo. Tá? Nesse caso. Não no caso de uma rosca. Numa rosca, isometria, você vai ter ali o bíceps muito mais do que o tríceps. Mas então, aqui... Em isometria, todos os músculos têm as 3 funções? Aqui. Aqui nesse agachamento. Tá bom? Os isquios tibiais vão estabilizar para não descer mais, o glúteo máximo, o quadríceps, todos eles vão manter ali o corpo estável. Nesse caso, eles são sinergistas porque eles estão estabilizando o movimento. E vão estabilizar aquilo ali. Sim. Caso você resolva subir, né? Aí já muda. Você já vai ter uma mudança. Quais são os mais fortes? O quadríceps ele vai estar em agonismo, porque você vai estar fazendo a extensão do joelho. Para a extensão do quadril, você vai ter o glúteo máximo, enquanto os flexores de quadril se tornam já os agonistas, né? Os antagonistas. Na extensão do joelho, os isquios tibiais eles também se tornam antagonistas, porque estão se opondo a esse movimento. Já na descida, apesar de você ter aqui uma contração excêntrica, isotônica excêntrica, você tem aqui um agonismo maior de isquios tibiais, por conta da flexão do joelho. Só mais uma coisa, então, nem isometria de agachamento, como todos os músculos são função de sinergistas, ainda assim faz sentido um agonista e um antagonista? Não, né? É aquela coisa, né? Um para cá e um para lá, puxando dá zero. Então, a gente fala que está todo mundo estabilizando, ninguém realça, né? Exatamente. E você tem uma estabilização aí. Certo? Aí, quando vai subir, aí sim tem a mudança, né? Exatamente. Então, vai poderia ter usado o exemplo de extensão de joelho. Seria mais fácil. A extensão de joelho. Mas aí você... boa, Léo. Em vez de botar agachamento subindo, bota por extensão de joelho, né? Mas aí a ideia de agachamento foi de vocês. Foi minha, na verdade, né? Não, mas foi ótima. Isso tá certo, então, né? Se eu colocar extensão de joelho, aí sim eu posso colocar que o quadríceps é o agonista, o isquiotibial é o antagonista e os outros são sinergistas. Exatamente. Fragmenta, entendi. segmenta isso. Ó, joelho, nós temos isso. Quadril, nós temos isso. E descendo seria flexão de joelho, né? Descendo teria uma flexão de joelho. Então, já o quadríceps, apesar de fazer muita força, ele vai estar perdendo, né? Propositalmente ou não, ele vai estar perdendo. Aí, os isquios tibiais aqui que estão fazendo essa flexão de joelho. Na flexão de joelho, o agonista são os isquiotibiais e os antagonistas, o quadríceps. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Agora, se forem falar desse movimento aqui de quadril, deixa eu interromper a gravação aqui, gente.